Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre as operações fundamentais da matemática. Nós já falamos sobre a adição, sobre a subtração, sobre a divisão, sobre a multiplicação. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a multiplicação. Nós vamos ver o que são os múltiplos. Os múltiplos é um conjunto de números infinitos obtidos pela multiplicação de qualquer número pelo conjunto dos números naturais. Lembramos que o conjunto dos múltiplos ele é infinito. O conjunto de múltiplos de um número ele é indicado pela letra M. Vamos lá. Vamos ver os múltiplos de um número natural. Vamos observar os seguintes produtos. 2 vezes 7, que é igual a 14. Essa é uma multiplicação, onde o 2 é um fator, o 7 é outro fator e o 14 é o produto. Ou seja, fatores e produtos são o nome recebido aos termos da multiplicação. Onde, nessa multiplicação, nós podemos dizer que 14 ele é múltiplo de 2 e também o 14 é múltiplo de 7. Ou seja, ele é o resultado da multiplicação de 2 vezes 7 ou de 7 vezes 2. Por isso que dizemos que o 14 é múltiplo tanto do 2 quanto do 7. Nós podemos observar também na multiplicação de 3 vezes 4, que é igual a 12, onde o 3 e o 4 são chamados de fatores e o 12 é chamado de produto. Lembrando que fator e produto é o nome dado aos termos da multiplicação. Nessa multiplicação de 3 vezes 4 igual a 12, nós podemos dizer que os 12 ele é múltiplo do 3 e também é múltiplo do 4, porque o 12 ele é resultado da multiplicação do 3 pelo 4 ou do 4 pelo 3. Por isso que a gente diz que o 12 é múltiplo de 3 e de 4 também. O múltiplo de um número é o produto desse número por qualquer outro número inteiro natural. O conjunto dos múltiplos de um número natural. Nós vamos observar os múltiplos do número 7. Nós vamos pegar o número 7 e vamos fazer a multiplicação desse número por alguns números do conjunto dos números naturais, começando pelo 0. 7 vezes 0 é igual a 0. 7 vezes 1 é igual a 7. 7 vezes 2 é igual a 14. 7 vezes 3 igual a 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 9, 63, perdão. Observe que aí após o 63 foram colocados 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos, eles vão indicar que o conjunto dos múltiplos de um número é infinito, ou seja, eles não têm fim. Então, com essa multiplicação do 7 por alguns números naturais, nós podemos concluir que os múltiplos de 7 é o 0, o 7, o 14, o 28, 35, 42, 49, 56, 63 e assim por diante. Os múltiplos de um número é esse número repetido por ele mesmo. Digamos assim que os múltiplos de 7 vai ser a sequência do 7, de aumentar de 7 em 7, assim como a multiplicação do 2 é aumentando de 2 em 2, do 4 é de 4 em 4. Então, esses são o conjunto dos múltiplos dos números naturais. Vamos ver agora os múltiplos do 4. 4 vezes 0 igual a 0, 4 vezes 1 igual a 4, 4 vezes 2 igual a 8, 4 vezes 3 igual a 12, 4 vezes 4 igual a 16, 4 vezes 5 igual a 20, 4 vezes 6 igual a 24, 4 vezes 7 igual a 28,
4 vezes 8 igual a 32. 4 vezes 9 igual a 36. Vamos botar os 3 pontinhos, porque esse conjunto desses múltiplos, eles é infinito. Observe que os múltiplos do 4 é a sequência que vai de 4 em 4. Lembrando que os múltiplos, eles sempre vai começar com o 0 e aumentando a quantidade de vezes que vai ser a multiplicação daquele número que a gente está querendo o múltiplo. Nesse caso aqui, nós estamos querendo o múltiplo de 4. Então, vai aumentar de 4 em 4. Então, a gente pode concluir que os múltiplos de 4 é igual a 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e assim por diante, sempre aumentando de 4 em 4. O 0 é múltiplo de todos os números, ou seja, o conjunto dos múltiplos de qualquer número sempre vai se iniciar com o 0. Vamos ver alguns exemplos de múltiplos de números naturais. Nós vamos representar os múltiplos do 2, do 3, do 4, do 5 e do 6. Lembrando que o conjunto dos múltiplos sempre vai se iniciar pelo 0. Então, os múltiplos de 2 é 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e reticência, ou seja, tem mais, não termina, não tem fim. Lembrando que os múltiplos de 2 é a multiplicação do 2, ou seja, é uma sequência que vai aumentar de 2 em 2. Os múltiplos de 3 é a multiplicação do 3, ou seja, é a sequência que vai aumentando de 3 em 3. Lembrando que sempre começa pelo 0. Então, é o 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e assim por diante. Da mesma forma, a gente faz a multiplicação do 4, começando pelo 0, aí 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e assim por diante, que como é a multiplicação do 4, vai ser aumentando de 4 em 4. Da mesma forma, o 5. Começando pelo 0, aí vai aumentando de 5 em 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e assim por diante. E temos também do 6, começando pelo 0. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ou seja, nós estamos aumentando essa sequência de 6 em 6. Então, a gente pode observar que os múltiplos nada mais é do que a multiplicação do número pelo conjunto dos números naturais, sempre iniciando pelo 0. Agora, nós vamos, nessa tabela, nós vamos pintar, ou seja, nós vamos identificar quais são os múltiplos de 2. Lembre que o 2, ele é um número par. Então, para ser múltiplo de 2, vai ter que ser par também, porque o 2 é o menor número par que existe. Vamos ver. Nós temos o 16, o 72, o 28, o 36, o 90, o 86, o 52, o 42, o 58, o 4, o 34, o 30, o 40, o 92, o 64 e o 14. Como é que a gente sabe que esses números são múltiplos de 2? A gente sabe que esses números são múltiplos de 2 porque existe um número que multiplicado por 2 vai resultar nesses números aí. Então, por isso que a gente diz que eles são múltiplos de 2.
eles são resultados da multiplicação do 2 por um número natural qualquer. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima e um forte abraço a todos vocês.